E aí, rapaziada? E aí, torcida, fiel torcida corintiana? Estamos chegando em mais uma live após esse jogo feio. Mas no segundo tempo as coisas melhoraram, né? Estamos chegando aí na live, mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Esporte Clube Corinthians Paulista. Adilson Mariotto, cagada pura. Bom, Adilson, não sei se você é corintiano, mas assim, o Corinthians às vezes é assim. O Corinthians às vezes não é jogar bonito não. Às vezes é na raça. E olha que era pra ter sido mais. Se o Klaus não anulasse mais um gol. X17 segue tudo normal, tamo junto. X17. Mais uma vitória do Coringão. Mais um jogo que o Corinthians pelo menos não toma gol. A gente tem que falar isso. O Corinthians não tomou gol, que já é um feito gigantesco. Zoinho da Titã, vai Corinthians, tamo junto. É nóis. E é isso, gente. Corinthians 1, Santos 0. Até o zagueiro jogou bem hoje, é verdade. Quando a gente critica, a gente tem que criticar, mas o Félix Torres deu assistência hoje. Deu assistência hoje, pra você ter uma noção, mas o gol foi anulado, infelizmente. Corinthians vence, vai pra sétima, oitava colocação, tá muito embolado ainda o campeonato. A gente tá só 5 pontos do G4. Mas a gente está na oitava colocação. Tá muito embolado o campeonato. Hoje o Félix Torres foi bem. É porque, mano, pra lateral, velho, tem que ter alguém ali junto com ele ajudando na lateral direita. Mas ele foi muito melhor que Léo Maná. Muito melhor que Léo Maná. O passe que ele deu pro gol do Yuri, que foi impedido, que foi falta, né? Jamais o Léo Maná daria aquele passe, entendeu? Ele tomou na falta, tudo bem, mas o passe que ele deu pro Yuri, o Léo Maná não faria. E Yuri, pai do Santos, sempre, mano, sempre. É que eu falo, gente. Tem jogador que tem estrela em certos jogos. Se você sabe que o Yuri Alberto tem estrela contra Santos, contra Inter, mano, toca a bola no cara, velho. Toca a bola no cara, entendeu? O cara quer decidir mais uma vez, mano. Esse bagulho de lei do ex existe pro jogador. Então toca a bola no cara. A bola no primeiro tempo, o Corinthians jogou muito mal, quase tomou gol do Santos, entendeu? Sorte que o Zé Rivaldo errou a cabeçada, porque senão, se fosse um atacante, se fosse o Tiquinho, o Corinthians estaria perdendo o jogo, entendeu? Mas, mano, quando é lei do ex, cara, mano, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Toca a bola no cara que o cara vai fazer gol, mano. A lei do ex existe pra jogador. Você não viu, você não vê o jeito você só vê o jeito da comemoração do cara, velho. O jeito da comemoração do cara é diferente. Contra o Inter é diferente, contra o Santos é diferente. O cara comemora mais em gol contra Inter e Santos do que em outros clássicos, velho. Então toca a bola no cara. Porém cometeu uma falta amadora, mas foi bem, sim. Infelizmente, né, qualquer empurrãozinho. Se deram um pênalti pros Tricas ontem daquele jeito, imagine o Félix Torres. Será que o Yuri Alberto já foi na paternidade confirmar? Então ele tem 2 filhos, né, mano? Aí precisa ver qual melhor que ele vai confirmar a paternidade, né? Se é do Inter ou se é do Santos, né? Fora a paternidade que ele tem com o Palmeiras. Ixi, mano. Dorival escalou errado. Então, Fabiano, na cabeça dele, ele achou o time bom, porque ele não mudou no segundo tempo. Então a gente não tá lá dentro pra saber se ele se arrependeu, né? Se ele escalou errado. Entendeu? Se ele voltou pro segundo tempo com o mesmo time e o time teve outra postura, então pra você ver,
Ele escalou errado o time, beleza. Só que às vezes é postura do jogador, mano. O time era o mesmo e o Corinthians dominou o segundo tempo. Dominou o segundo tempo. Então, o que eu posso falar do Dorival? A gente ganhou o jogo com essa escalação que ele colocou. Então, ele não fez alteração. O time ganhou o jogo, independente ou não. Se jogou bem, se jogou mal, é Corinthians, velho. É Corinthians. Tem que ganhar o jogo. Depois, quando começar as contratações, aí ele vai contratar o jogador dele. Entendeu? E o jogador que, por enquanto, é o que tem, mano. Você viu quantos desfalques ele teve? Mateuzinho, Memphis, Gustavo Henrique já tá faz tempo, o Garro também. Mano, o que ele vai fazer, velho? O homem meteu até comemoração do CR7. Então, mano, é por isso que eu falo, velho. Nesses jogos assim que é bagulho de lei de ex, mano, toca a bola no cara, velho. Toca a bola no cara que até no meio de campo ele vai tentar fazer o gol. Entendeu? É isso, mano. Não tem muito o que fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer. É na base da motivação mesmo, entendeu? É lei do ex, mano. Lei do ex. Mas é isso, Corinthians. Boa noite, Mi. Um beijo pra você, tamo junto, hein? Ontem foi da hora demais nos Gaviões, mano. Da hora demais mesmo, mano. Ir lá nos Gaviões é outra parada, entendeu? É outra coisa. É outra coisa. Ali você confirma mesmo pra quem tá meio assim, se você quer ser corintiano ou não. Ali você confirma tudo. Então vamos lá, o Corinthians foi com o Hugo Souza. Aí a mexida do Dorival. Félix Torres, Kaká, André Ramalho e Angileri. Fiquei com medo? Fiquei. Não vou mentir. Foi maravilhoso mesmo, mano. Tamo junto. Fiquei com medo da escalação dessa zaga? Fiquei, mano. Porque os três ali juntos ainda, se dois já era ruim, os três ali juntos, puta, mano, aí é foda. Então, Hugo Souza, Félix Torres, improvisado na lateral, André Ramalho, Kaká e Angileri. Essa zaga deu certo? No segundo tempo deu, porque no segundo tempo não deixou o Santos jogar. Mas no primeiro tempo foi só Deus nos acuda. E aí, como a Milena tá falando que tem que melhorar muito. Pessoal, é postura de jogador, mano. Eu sempre falo, velho. O técnico não vai ir lá entrar e fazer o que ele quer, mano. E fazer o que é preciso fazer. Como é que o time é ruim, é totalmente amarrado pelo Santos, entendeu? E no segundo tempo, com o mesmo time, ele não mudou nada. Ele só mudou a postura dos caras. E o Corinthians foi pra cima, mano. E o Corinthians foi pra cima, tudo bem. Aí a pessoa pode falar, mas o Santos também recuou. Mano, o problema é do Santos. O Santos tá com 5 pontos no campeonato. Mesmo o time recuando, se você não muda a postura do time, cara, tem que resolver, tem que ir pra cima, entendeu? Aí o meio de campo. Meio de campo eu posso começar por qualquer um, né? Porque só tinha meia no time. Coronado, Carrillo, Martinez, Maicon, Bidon. E no ataque só o Yuri Alberto. A única coisa que eu não gostei muito é a questão do Yuri Alberto sozinho, entendeu? Como eu acabei de falar, lei do ex, contra Inter, contra Santos, você não. Só se o Yuri Alberto tiver com uma perna só, ele não joga. Porque ele vai cravar, mano. Ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol. Vitão, Félix Torres demora a acertar uma. E quando acerta, não vale. Então, mas ele errou primeiro, né? Ele fez a falta, né? Aí do erro dele que ele acertou. Aí o VAR não dá, né? Olha lá, o Máximo Luiz Fernando falando, esse VAR tá de sacanagem, você não acha? Mano, é porque assim, foi falta, foi, mas é igual eu falei contra o Internacional. Não, por que eu acho que o X17 estava comentando aqui também? É que também a arbitragem brasileira é fraca. Gente, atrás do gol que foi o gol do Yuri Alberto, o Bandeirinha,
ele já viu que a bola passou da linha. Ele correu pro meio. Ele correu pro meio. O Yuri Alberto olhou. Por isso que o Yuri Alberto comemorou antes do VAR. Porque ele olha pro Bandeirinha e o Bandeirinha tá correndo pro meio. Isso quer dizer que o Bandeirinha viu que a bola entrou no gol e foi gol. Aí o Klaus ainda vai ver no VAR se a bola passou muito. A bola passou muito. O Bandeirinha olhou pro Yuri, o Yuri olhou pro Bandeirinha, o Bandeirinha correu pro meio. Não precisou nem de replay. Na hora do gol que abre a câmera da transmissão, eu já vi que o Bandeirinha correu pro meio. Mano, se o Bandeirinha correu pro meio, o cara não tem que nem chamar o VAR. O cara já tem que dar o gol. Mas, como muita gente diz, o VAR é muleta, é melhor do que muleta de bêbado. É uma muleta de árbitro. Todos os caras olham no VAR, todos os caras dependem do VAR. O Bandeirinha do lado de lá, do lado da leste, do setor leste, ele já correu pro meio dando o gol. Aí eu olhei assim, sem replay, sem nada, eu já tinha visto. Aí eu fiquei olhando assim, falei, mano, não é possível que o Bandeirinha correu pro meio e o nosso querido amigo Rafael Klaus vai ainda ver no VAR se foi gol. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. A Milena falando, eu concordo, não precisa mesmo chamar o VAR. Então, Milena, mano, quando abriu a imagem do gol, o Yuri Alberto comemorando, a primeira coisa que o Yuri Alberto faz depois que ele olha, que ele faz o gol, ele olha pro Bandeirinha, o Bandeirinha tá correndo pro meio. Isso quer dizer que é gol, o Bandeirinha tá dando gol. Salve, Rian. Vitão, Félix Torres errou realmente, mas a arbitragem é fraca mesmo. Não, sim, então, foi falta. Então, ô Vitão, foi falta, entendeu? Só que a questão do gol, do Yuri Alberto pra mim foi demais, mano. Porque o juiz, ele tá vendo que o Bandeirinha deu o gol. Ele tá vendo que o Bandeirinha deu o gol. O Bandeirinha correu pro meio. Se o Bandeirinha corre pro meio, é regra. Ele tá dando o gol. Então, além do Rafael Klaus não ver querer ver no VAR, ele não confia no Bandeirinha. Ele não confia no Bandeirinha dele, pô. Porque tá visível que o Bandeirinha correu pro meio. Porra, gente, aí é foda. Entendeu? O cara não confia em si mesmo, o cara não confia no seu grupo de bandeirinha. Tudo é o VAR, mas eu tô vendo que o Bandeirinha correu pro meio, mas pera aí, eu vou ver no VAR ainda. Pô, gente, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Falta não sei lá se é falta de competência, se falta de saco mesmo, né? Saco roxo mesmo pra falar foi gol, não preciso do VAR, entendeu? Agora a questão da falta, gente, é normal, mano. Normal, já aconteceu isso 6 vezes já. O Corinthians era pra estar com 6 gols a mais no campeonato. 3 do Inter, 3 do Inter, 2 do Vasco e 1 hoje. É impressão minha ou o Klaus só apita melhor quando não é jogo do Palmeiras? Então, ele tem mais garra quando é jogo do Palmeiras. E outra coisa, não sendo clube, assim, deixando um pouco de ser clubista, cara. Ele expulsou o cara do Santos, certo? Por causa de discussão com o Martins. Beleza, pra mim que é torcedor, beleza. Mas, mano, é óbvio que o Klaus esqueceu que o cara do Santos já tinha amarelo, velho. Ele olhou assim no cartão, assim, a câmera pegou certinho. Ele olhando pro cartão, falou, ih, mano, o cara já tem amarelo, hein? E eu expulsei. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Franklin Nogueira, tava trabalhando, não viu o jogo, foi bom o jogo. Mano, no primeiro tempo o Santos conseguiu ser melhor que o Corinthians, mas muito mais pela postura do jogador do que pela escalação do Dorival, entendeu? O Santos teve 2 lances assim claros de gol, os dois foi pra fora, mas assim, mano, o lance do Zé Ivaldo, que ele erra a cabeçada, se é o Tiquinho, o Santos teria feito o primeiro gol, entendeu? E o Corinthians amarrado no jogo, postura de jogador, mano, visível postura de jogador. Tanto que no segundo tempo, até o Caio Ribeiro mesmo e o Ricardinho falaram no segundo tempo, a postura do Corinthians é outra. E foi pra cima. Mas o jogo foi feio.
Entendeu? Fernando vai Timão, Vitão, vitória culposa ou não? Mano, se você for analisar entre o time que jogou contra o Racing e o que jogou hoje, vitória culposa foi mais na quinta-feira, mano. Eu acho que hoje o Corinthians ainda apertou. Tô falando do segundo tempo, né? Ainda criou chances, entendeu? A defesa do Brasão foi sensacional. Agora no jogo de quinta, eu não lembro de nenhuma defesa do goleiro do Racing, mano. Não lembro de nenhuma. Jogo feio, foi muito feio. Mas assim, cara, a gente tá sem 5 titulares, velho. 5 titulares. Gustavo Henrique, Mateuzinho, Memphis, Garro e Gustavo Henrique. Acho que é 4, né? Gustavo Henrique, Garro, Memphis e o... Tá faltando alguém. Tá faltando alguém aí que tá ruim. Gustavo Henrique, Garro, Memphis e o Mateuzinho. Pô, 4 titulares, mano. O Dorival não vai fazer milagre. O time já é mais ou menos com eles, né? Nota 7 o time do Corinthians hoje. Com eles. Aí você coloca Félix Torres na lateral. Porra. Franklin, valeu, mano, tamo junto. Ele de novo aqui, menos mal que tava trabalhando, então eu não passei raiva. Assim, o Corinthians eu digo, né? Eu passei raiva mais no primeiro tempo, entendeu? Que o Corinthians só deu 2 chutes pro gol. O Brasão só fez uma defesa no primeiro tempo, que foi uma falta do Coronado. O Coronado também, vou te falar, hein, cara. Eu tento ajudar o Coronado. Eu gosto do futebol do Coronado, mas, mano, ele tem oportunidades assim. Aí no segundo tempo ele volta, ele aparece. Aí o Corinthians vai, entendeu? É isso, pô. Se o meia do Corinthians não vai, é difícil. Aí é postura de jogador, não é nem o Dorival, mano. Se não for sofrido não é Corinthians, é Everton. É isso aí, né? Não tem jeito. O que salvou o Santos foi o goleiro Brasão, sim. Ele teve 2 ou 3 defesas ali que... Com certeza, o melhor em campo do Santos foi o Brasão. Ele já... o que eu falei pra vocês, né? Eu vi o jogo do Santos na segunda-feira, que o Santos jogou na segunda-feira contra o Ceará. O Ceará era pra ter ganho o jogo, mano. Era pra ter ganho o jogo. Porque o Brasão, ele fez umas 2, 3 defesas, mano. Jogando no Allianz Parque, jogando, assim, entre aspas, em casa. Não foi no Ceará o jogo. E o cara a cara com o Brasão salva. Chute de longe. O cara deu um chutão no ângulo, o goleiro dele salva de novo. Então, gente, quando o goleiro começa a salvar muito, a gente sabe muito bem, né? O ano passado, o Hugo Souza, né? Quando o goleiro começa a salvar muito e o time fica patinando ali no Z4, vocês sabem o que dá, né? Vocês sabem o que dá. Saudades do Garro, eu também. Que a postura, assim, mano, não é, assim, é foda falar, né? Ah, mas por que trocou de técnico se a postura do time também não ajuda? É porque o Ramon e o Emiliano bateu no teto já, gente. Bateu no teto, entendeu? Então tinha, aí na época do Ramon tinha a postura do técnico e a postura dos jogadores. Aí toma de 3 do Barcelona, perde de 2 do Fluminense, entendeu? Sofreu bastante no Paulista. Não vou dizer aqui que foi fácil o Paulista, entendeu? Mas é isso. Não tem muito que falar. Mas hoje o Dorival tentando fazer alguma... Pelo menos o Dorival está tentando fazer alguma coisa. Se ele muda a escalação, se ele muda o jeito de jogar, é porque ele tá tentando... É porque ele não vai bater no teto tão fácil igual o Ramon, entendeu? E, gente, vamos lá. Foi falta do Félix Torres, tudo bem, beleza. Mas tem 2 coisas que eu falo assim. Soteldo não jogou nada. Ele estava do lado do Félix Torres. Ele joga do lado do Félix Torres. Félix Torres, eu não lembro dele ter perdido uma bola. O Corinthians já é o segundo jogo que o Corinthians não toma gol. Com o Dorival, se eu não me engano, já são 3 sem tomar gol. Com o Ramon Dias não tinha isso. Certo? Félix Torres deu um passe assim de garro. Tudo bem que foi falta, beleza. Mas ele deu um passe de garro que o Coronado não fez nenhuma. Ele que é meia que tem que fazer. Então, cara, eu ainda vou passar um pouco de pano pro Dorival, entendeu?
Não acho que é culpa dele agora. Quando tiver as contratações dele, quando tiver jogadores que ele quer pro meio do ano, ó, eu quero esse jogador, eu quero aquele outro jogador, eu quero aquele outro jogador, e não der certo, aí sim é culpa do... Aí o técnico começa a ficar, entendeu? É igual no trabalho, ó, essas coisas não são minhas, os jogadores não são meus, entendeu? Não foi eu que escolhi. Aí ele tá tentando... Ainda comentei no final do primeiro tempo, eu tenho dó do Dorival, mano, porque você tá vendo que ele tá pedindo pro Angileri subir pra cruzar lá, entendeu? Você tá vendo pro Maicon ir um pouco mais pra cima, não ficar só na frente do zagueiro, marcando. Ele tá falando pro Coronado aparecer no jogo, isso tudo no primeiro tempo. Quando o Corinthians volta pro segundo tempo, esses 15 minutos de intervalo que o Dorival teve pra conversar com o jogador, ele reanimou os jogadores. Ele reanimou os jogadores, porque foi outro Corinthians. Tudo bem que não foi o Barcelona, o Real Madrid jogando, Manchester City. Mas do que tava, quando o técnico muda do primeiro pro segundo tempo, sem fazer substituição, que eu achava que já poderia ter feito, quando ele consegue mudar a postura do time, pô, o cara é bom, mano. Com o Ramon Dias, eu não lembro de ter essa postura de vamos pra cima, entendeu? De mudar. Mas é isso, gente. Corinthians vence mais uma, graças a Deus. Um clássico é sempre importante ganhar. 8º colocado, 13 pontos, cada vez mais longe, pelo menos, daquele perigo de rebaixamento. Que isso já é uma já é um motivo de alegria, infelizmente, tem que falar. E querendo ou não, gente, uma coisa eu falo. O campeonato é feito de pontuação. Enquanto o Corinthians estiver pontuando, estiver ganhando, mesmo jogando bem, mesmo jogando mal, o Corinthians está pontuando. E querendo ou não, o primeiro colocado vai ter o andar da carruagem aí, né? Da rodada, né? Mas querendo ou não, o primeiro colocado tem 19, o segundo colocado tem 17. O Corinthians tem 13. Entendeu? Então, gente, isso sem Garro, sem Memphis, sem Mateuzinho, sem Gustavo Henrique, entendeu? Time jogando quarta, sábado, quarta, domingo, quinta, domingo, terça, sábado, que a gente tem que levar em conta também, né? Jogando 3 competições, quarta-feira já é o Novo Horizontino, sem espaço de tempo, sem uma semana de treino igual o Santos mesmo. O Santos jogou segunda, aí teve terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O Santos teve 5 dias para treinar. O Corinthians não tem nem 3 para treinar. Isso com um técnico novo igual eles, né? Mas é isso, gente. A gente não pode ficar muito desesperado. É lógico que a vitória tinha que ser importante. Tem a sua importância. Mas a gente tem que olhar um pouco o calendário, entendeu? O calendário tá muito feio para todo mundo. Mas é isso, gente. Forte abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Quarta-feira estaremos de volta aí contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Temos a vantagem de ter ganho de 1-0. Vamos torcer para que o Memphis volte. Se um milagre acontecer, o Garro voltar para já começar jogando, que aí muda muito a situação do time. Tá certo? Tamo junto, forte abraço, gente. Corinthians venceu, é isso que importa. Vamos junto e vai Corinthians, é nóis. Fui.